Olá, começa agora mais um programa que apresenta toda semana as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal e os impactos delas para a sociedade e para toda a comunidade jurídica. Você acompanha hoje uma decisão que envolve o pagamento do seguro DPVAT. O plenário do Supremo reconheceu a legitimidade do Ministério Público para defender os beneficiários desse seguro obrigatório. O caso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário, o que significa que outros processos que tramitam em outras instâncias do Poder Judiciário deverão adotar o mesmo entendimento do plenário do Supremo. Mas antes de entender melhor as questões jurídicas que envolveram essa matéria, saiba agora a quem se destina e o que significa o seguro DPVAT. O seguro DPVAT significa danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Ele é um seguro que indeniza vítimas de acidentes causados por veículos automotores. Casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica e suplementar são assistidos pelo seguro. O recolhimento é anual e obrigatório para todos os proprietários de veículos. A data de vencimento é junto com a do IPVA e o pagamento é requisito para o motorista receber o licenciamento anual do veículo. Na época de emitir o certificado de registro e licenciamento de veículo, você paga juntamente com o IPVA, com as taxas do Detran, o seguro obrigatório, que vai para a seguradora líder, que é quem é responsável legalmente por gerir esses recursos e fazer o pagamento das indenizações. A Lei 6.194 de 1974 determina que todos os veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o seguro DPVAT. Ela, na verdade, fez umas alterações num decreto-lei de 1966, que foi quem criou todo o sistema de seguros que a gente conhece hoje no Brasil. Todos os dias, milhares de pessoas que sofrem acidentes no Brasil dão entrada para receber o seguro DPVAT. O pedido pode ser feito por meio de um formulário entregue nas agências dos Correios, enviado para uma caixa postal de uma seguradora que irá analisar o pedido. Também pode ser feito pessoalmente nas seguradoras conveniadas em todo o país. O primeiro passo, assim, é bem unânime isso, é você registrar um boletim de ocorrência policial desse acidente. E juntamente com esse documento do acidente, anexar os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência e um comprovante de conta bancária. Nos casos de reembolso de despesas médicas hospitalares e também de invalidez, aí há um plus de documentos. São os documentos médicos vinculados à vítima, demonstrando a necessidade daquelas despesas para que haja o reembolso. Apesar de parecer um caminho fácil, para a jornalista Karina Pena, receber o seguro DPVAT fez parte de uma trilha repleta de obstáculos. Todos os anos eu contribuía junto com o meu IPVA e os seguros obrigatórios, então eu sabia que eu poderia recorrer a ele nesse caso, né? E quando procurou os direitos, ficou na mão. Eu tenho limitações até hoje, limitações de esporte, tem vários exercícios que eu não posso fazer, eu tenho dias que eu não consigo andar bem, que dói bastante. Ela sofreu um acidente de carro em 2011, passou 6 meses sem andar. Um carro invadiu a minha faixa, aí colidiu ali na altura da minha roda dianteira, né? E eu perdi a direção do carro, eu caí, despenquei num barranco. A roda do meu carro saiu, então o assoalho do meu carro bateu no chão e o assoalho entrou todo onde estava o meu pé, que era no descanso da embreagem. De fraturas graves, eu tinha ao total 7. Eu quebrei as 4 falanges do segundo ao 4º dedo. Eu quebrei o 4º metatarso, quebrei o navicular e
Tive vários derrames e traços de fraturas no pé inteiro. Sofreu escoriações em várias partes do corpo e quando procurou os direitos... Eu entrei na internet, olhei toda a documentação que era necessária para esse seguro, juntei toda a documentação e fui a uma representante aqui em Brasília, uma sucursal, e eles deram entrada nesse seguro. Com menos de 30 dias eu recebi uma carta, resposta deles, com a recusa, dizendo que, pela análise que eles tinham feito, eles alegaram que eu não tinha direito de receber o DPVAT, porque da época do meu acidente, o meu seguro DPVAT se encontrava com pagamento atrasado. Cheguei, inclusive, a questionar o fato de que, entre os 3 documentos que você paga de arrecadação para o carro, que é o DPVAT, o seguro obrigatório e o IPVA, o único deles que não tem data de vencimento é o DPVAT. Porém, mesmo assim, eles vieram com essa alegação. Depois de ter o pedido negado, Karina nem se lembrava mais do benefício. Me recusaram e eu acabei acabou caindo no esquecimento, eu não fui atrás. Mas um outro acidente, desta vez o de uma amiga, fez com que tudo voltasse à tona e a jornalista alcançasse o direito por outras vias. Ano passado, em 2013, uma colega, no mês de outubro, sofreu um acidente de carro muito grave também. E quando ela deu entrada no DPVAT dela, ela já foi diretamente a uma consultoria jurídica, um escritório de consultoria jurídica que faz todo esse trabalho para você. Como ela fez isso e eu ainda tinha algum prazo para dar entrada no meu DPVAT, eu resolvi fazer, porque se desse certo, bem, se não desse, eu não ia ter prejuízo econômico. Eles deram a entrada por lá e em 15 dias eu recebi a resposta também. Dessa vez a resposta veio positiva, que eu ia ser indenizada com valor de aproximadamente R$ 1.500, R$ 1.600. No caso da cobertura por morte, existe um valor máximo, R$ 13.500 era o último. No caso de despesas, reembolso de despesas médicas hospitalares, R$ 2.700 é o valor máximo. E no caso intermediário, que é de invalidez permanente, total ou parcial, aí é proporcional ao dano. A história da jornalista Karina, que nós vimos há pouco, representa outras idênticas de milhares de pessoas que, assim como ela, também tiveram o pedido do DPVAT negado e precisaram recorrer a empresas especializadas, uma consultoria, para resolver o problema. A Karina preferiu contratar uma consultoria especializada que não fez outra coisa senão resolver o problema que ela mesma poderia ter resolvido. Então, assim, valeu a tentativa, resolveu o problema, ela deve estar satisfeita, pagou os honorários justos para quem atuou na defesa dela. Mas a dica realmente é, tente uma vez, tente 2 vezes, resolva o problema e quando a exigência for realmente insuperável, aí sim, procure uma consultoria especializada ou, em último caso, o Ministério Público. Vítimas e herdeiros, no caso de morte, têm até 3 anos após o acidente de trânsito para solicitar o seguro. Informações de como receber o DPVAT podem ser obtidas pelo telefone 0800 022 1204. Agora que você já entendeu o que é, quem pode usar e como receber o seguro DPVAT, depois do intervalo você vai acompanhar a decisão que envolveu a legitimidade do Ministério Público para atuar em casos relacionados a esse seguro obrigatório. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí porque voltamos já já. Na Câmara Federal, ajudei a criar o Fundo Constitucional do DF, que hoje garante recursos para saúde, educação e segurança. Posso fazer mais com Pitman e Aécio. A Badia voltou. A favor da legitimidade do Ministério Público para defender usuários do seguro DPVAT, um seguro obrigatório que indeniza vítimas de acidentes de trânsito. Foi esse o entendimento da mais alta corte do país durante a análise de um recurso extraordinário que julgava a questão. E por se tratar de um tema recorrente na Justiça, o caso teve a repercussão geral reconhecida. O
Ministério Público Federal, autor do recurso, questionava a decisão contrária à legitimidade do MP proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o parquê não tinha legitimidade por se tratar de direitos individuais identificáveis e disponíveis, cuja defesa seria própria da advocacia. Não cabe ação civil pública para tutela de direitos individuais ou de direitos comuns disponíveis. Não se pode questionar que o direito do titular do DPVAT é um direito disponível. E, além disso, a Constituição é muito clara no artigo 129, quando defere competência ao Ministério Público, e a regra é que defere competência, sabem Vossas Excelências melhor que eu, demanda interpretação restrita, no sentido de que são funções do Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Os direitos dos credores do DPVAT não são direitos difusos, nem na acepção que lhes dá a doutrina, nem na acepção que lhes dá a jurisprudência desta Corte. Isso era um entendimento consolidado na STJ há anos, até esse julgamento do Supremo. O julgamento do Supremo marca um divisor de águas e, de certa forma, é muito positivo porque o Brasil é um país de dimensões continentais em que o Ministério Público tem feito a diferença, realmente. Segundo os ministros, quando a lesão a direitos individuais transcende o interesse de seus próprios titulares, o Ministério Público tem legitimidade para atuar por motivo de interesse social. O caso concreto começou a ser analisado em 2003 pelo Ministério Público de Goiás, que entrou com uma ação civil pública acusando uma seguradora de pagar indenizações inferiores àquelas fixadas em lei, o que, segundo o MP, causou um prejuízo muito grande, além de danos morais e materiais aos consumidores e a toda a sociedade. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, reconheceu o direito dos próprios titulares entrarem na justiça com ações individuais, mas ponderou que a legitimação ativa do Ministério Público se justifica com base no artigo 127 da Constituição Federal. O objeto da demanda diz respeito a direitos individuais homogêneos, já que se trata de um conjunto de direitos subjetivos individuais, divisíveis, com titulares identificados ou identificáveis, assemelhados entre si por um núcleo de homogeneidade. São, por isso, suscetíveis de tutela pelos próprios titulares em ações individuais, ou mediante tutela coletiva, mediante ação própria, que aqui foi denominada de ação civil pública, mas que no rigor técnico melhor seria denominá-la de ação civil coletiva, promovida em regime de substituição processual. Já se referiu acima as razões que justificam a constitucionalidade de normas que atribuem ao Ministério Público legitimidade para tutelar em juízo direitos individuais homogêneos nas relações de consumo e nas relações com instituições financeiras. Ainda que no caso não haja estrita identificação com essas situações, a legitimação ativa do Ministério Público, sem dúvida, se justifica com base no artigo 127 da Constituição, pelo interesse social de que se reveste a tutela do conjunto de segurados que teriam sido lesados pela seguradora. Realmente, o denominado seguro DPVAT não é um seguro qualquer. É seguro obrigatório por força de lei, Lei 6.194/74, alterado por legislações posteriores, e sua finalidade é proteger as vítimas de um recorrente e nefasto evento de nossa realidade moderna, os acidentes automobilísticos, que tantos males sociais e econômicos trazem às pessoas envolvidas, à sociedade e ao Estado. O relator foi seguido por todos os ministros da Corte, mas alguns fizeram observações em relação ao caso concreto. Entre eles, o ministro Luiz Roberto Barroso, que chamou atenção para o interesse social, que pode não estar previsto necessariamente em outras matérias analisadas pelo Supremo. É que neste caso específico, pelo que entendi do relatório e do meu breve estudo, está em discussão
o fato de que uma companhia seguradora, por mais de 20 anos, ou por cerca de 20 anos, teria pago o DPVAT a menor e, portanto, afetando um universo relevante de pessoas e pessoas que geralmente são hipossuficientes. Daí se justificar o interesse social. Mas, às vezes, em relação a questões envolvendo o DPVAT, há discussões menores sobre como dividir eventualmente o benefício ou outras questões que possam envolver discussões sobre a própria titularidade do benefício, de modo que eu sou capaz de imaginar muitas situações envolvendo o DPVAT que não resvalem para a categoria dos interesses sociais. Eu tenho também, e acho importante enfatizar essa preocupação e que aparece em várias considerações a propósito das ações coletivas e especialmente dessas ações movidas pelo Ministério Público. Embora elas tenham um potencial fascinante, uma capacidade que desperta a nossa atenção de solucionar os casos, elas contêm também este elemento que, especialmente nos casos homogêneos, dizem com a autonomia privada, não é? Com a própria ideia de como o sujeito existe no espaço público, como que ele se coloca. Quer dizer, a ideia de que as pessoas resumem de forma simplória dizendo que o Ministério Público não pode querer fazer as pessoas felizes à força. Não é? É preciso que nós tenhamos, então, cautelas em relação à liberdade que as pessoas têm, até de, eventualmente, não litigar. Do meu ponto de vista, a beleza do voto do ministro Teori Zavascki é justamente na medida em que ele resgata essas posições, inserindo nesse caso em que nós temos veiculados direitos individuais homogêneos na previsão do caput do artigo 127 da Constituição Federal, quando diz que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, depois de, inclusive, registrar de que, na verdade, embora aqui veiculada uma ação civil pública, na verdade, tecnicamente seria uma ação civil coletiva, porque veiculados não interesses difusos ou direitos coletivos, num sentido amplo, mas sim direitos individuais homogêneos. Em linhas gerais, os difusos é quando você não consegue identificar os titulares. A comunidade que tem esse direito é de tal forma difundida na sociedade que você não consegue dizer esse é José, Maria, João. Os homogêneos, quando você tem um grupo de pessoas com direitos semelhantes, como é o caso, por exemplo, dos portadores de necessidades especiais. E há, entre uma posição e outra, esses que são exatamente o caso dos beneficiários do DPVAT, os direitos individuais que não estão nem para um lado e não para o outro. Ao mesmo tempo, eles estão intrincados e você não tem como separar. Na verdade, é uma discussão acadêmica que tem teses e mais teses sobre o assunto. Eu estou também acompanhando, senhor presidente, tanto na fundamentação quanto na conclusão, no sentido do provimento, chamando a atenção que a distinção feita por Sua Excelência o ministro relator, quanto ao que se põe no artigo 127 e sobre o que, em seu voto, o ministro Teori chamou de interesse público qualificado, para, então, se ter, sob esse interesse público qualificado, se não estou enganada, exatamente como um guarda-chuva onde se tem aqueles interesses que vão gerar uso de instrumentos processuais distintos para qualificar e legitimar a atuação do Ministério Público, que, neste caso, estaria
como eu estou entendendo, ao acompanhar Sua Excelência, inteiramente resguardado. A atuação constitucional e as competências e atribuições do Ministério Público também foram ponderadas pelos ministros. A Carta da República não restringe a atuação do Ministério Público na ação civil pública, né, a situações em que haja essa indivisibilidade. A Constituição se contenta com o envolvimento em si de interesses difusos e coletivos, interesses homogêneos, e não se pode potencializar o último vocábulo contido no artigo 127, que versa a defesa de interesses individuais indisponíveis, porque seria mitigar o que previsto quanto à atuação considerada relevância social e, portanto, a extensão de possível dano ocorrido. Mas a controvérsia constitucional ora em exame põe em destaque, eu diria, uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento de que assiste ao Ministério Público a posição eminente de verdadeiro defensor do povo, no contexto da institucionalidade brasileira, incumbe o Ministério Público de, em sede jurisdicional, buscar provimentos emanados do Poder Judiciário que imponham aos poderes públicos o respeito efetivo aos direitos e às prerrogativas que a Constituição e o ordenamento positivo asseguram, garantem e reconhecem em favor dos cidadãos em geral. Eu também posso imaginar que talvez existam situações em que estejam caracterizadas a indivisibilidade, a indisponibilidade dos direitos cobertos, no caso, por exemplo, em que se discute invalidez permanente ou assistência médica suplementar num caso concreto, e aí, evidentemente, não é a hipótese de intervenção do Ministério Público. Mas aqui, sim, o pano de fundo mostra que houve uma lesão massiva atingindo um número indeterminado de segurados e que legitima a intervenção do parquê no caso. O papel do Ministério Público na Constituição de 88 precisa ter esse alcance, o da máxima efetividade. Então, ainda mais se tratando de um assunto cheio de fraude, cheio de questões mal resolvidas como essa. E quando o Supremo dá essa posição de legitimidade para o Ministério Público, ele está fazendo o que a gente chama em direito de dar maior efetividade aos princípios constitucionais. E, a nosso ver, realmente será um divisor de águas. Veja depois do intervalo a atuação do Ministério Público na defesa dos beneficiários do seguro DPVAT. E ainda, as fraudes que envolvem esse seguro obrigatório e ainda ocorrem em todo o país. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Na Câmara Federal, ajudei a criar o Fundo Constitucional do DF, que hoje garante recursos para saúde, educação e segurança. Posso fazer mais, com Pitman e Aécio. A Badia voltou. No Academia desta semana vamos falar da França e, claro, do Brasil. Na verdade, nós vamos conhecer e debater a dissertação de Graziela Tavares. O estudo foi apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília para a obtenção do título de Mestre em Direito. Aproximação Brasil-França, uma análise à luz dos tratados de 1982 e 2012. Para participar do debate, nós convidamos Karina Oliveira. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Paris II e professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E Maurim de Almeida Falcão, que além de co-orientador do trabalho, também é professor do mestrado em Direito do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Então, está combinado. Não perca, é no Academia desta semana.
O programa de hoje apresenta a decisão do plenário do Supremo sobre a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em casos que envolvam o seguro DPVAT. Significa que daqui por diante o interessado no DPVAT, naquela situação que eu mencionei, que não tem uma pessoa de confiança, não tem um advogado, não tem mais ninguém a quem recorrer, possa ir até o promotor de justiça, levar a situação para ele e o Ministério Público, a partir daí, auxiliar a pessoa a obter o direito. Como todos nós sabemos, este DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais, foi criado pela Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974, e é um seguro de natureza compulsória. Todos os proprietários de veículo devem necessariamente pagar esse prêmio, independente de quererem ou não ser segurados ou beneficiários deste seguro. Entenda a partir de agora que mesmo com a atuação do MP, dar entrada nesse seguro é simples e rápido. O problema é que algumas pessoas ainda se valem da falta de informação dos segurados para aplicar golpes e fraudes, que ainda ocorrem em todo o país. O que acontece normalmente é que existem atravessadores, pessoas que se aproveitam da falta de informação, especialmente da população de baixa renda, e passa a exigir um percentual elevado do que você tem a receber, em torno de 30%, 40%, 50% às vezes. A gente sabe de muitos casos em que o atravessador recebe o dinheiro todinho e não repassa a quem de direito e fica enrolando. Diz, o processo está tramitando, e o processo já se encerrou, já recebeu o dinheiro, já gastou. E até que um belo dia ele diz, foi indeferido, sem apresentar documentos, sem prestar conta de nada. Com a jornalista Karina Pena deu tudo certo. Ela recebeu o seguro DPVAT depois de contratar os serviços de uma consultoria. Eu acho que o DPVAT, qualquer outro imposto ou qualquer outro benefício que eu possa receber do governo agora, ainda que eu tenha que perder, entre aspas, algum valor dentro disso, eu vou direto a uma consultoria. Mas é bom prestar muita atenção no serviço contratado. Para evitar golpe, a melhor maneira é você fazer diretamente. Vá à agência do correio mais próxima, tente dar entrada pelas vias normais. A grande maioria dos casos se resolve nos 30 dias, seja no sentido de conceder, seja no sentido de indeferir. Excepcionalmente, recorra a pessoas de sua confiança. Um advogado da família, uma pessoa mais esclarecida que possa lhe ajudar na condução disso. Suspeite dos casos em que a pessoa cria dificuldades em cima desse processo e exige comissões de 20%, 30%, 40%, 50% até, a gente tem notícia. Porque não há um volume de trabalho que justifique você dividir um direito que é seu nesse percentual com alguém. Nem mesmo advogados fazem isso. Normalmente os percentuais não passam de 20%, no máximo 25%. Mas apesar das fraudes, a boa notícia é que, segundo especialistas, o serviço está cada vez mais eficiente. A gente sabe de notícias de que, em caso de exigência de documentos, às vezes um funcionário mais diligente da seguradora liga para já tentar agilizar. Esse serviço evoluiu muito nos últimos 4 anos em função das fraudes que tinham. Então, havia muitos intermediários entre o beneficiário e a seguradora. E houve um investimento, há de se reconhecer isso, houve um investimento do poder público para melhorar, para divulgar que o serviço existe, que é simples, não é burocrático. E assim, com essas orientações, nós encerramos mais uma edição do programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma grande decisão do plenário do Supremo. Eu espero você, até lá.